Bem. Como a ordem é ler porcaria, então vamos continuar lendo porcaria. Há pouco eu estava falando acerca dos Sem Terrinha, que uma professora, Maurini Souza, publicou o texto dela como Os Sem Terrinha. E eu só queria acrescentar que o que estão fazendo com essas crianças, na qualidade de sem terrinha, é algo criminoso, algo que verdadeiramente beira a criminalidade contra aqueles que não vão poder se defender, contra aqueles que não têm a menor condição de defesa, né? Então são criminosos, sim, esse povo, especialmente do jornal Brasil de Fato Paraná. E Brasil de Fato Paraná traz um editorial com o título As Tragédias no Meio das Políticas Trágicas. E ele ainda abre com uma frase de Bertolt Brecht: nada deve parecer natural. Pois é. Eu confesso que há muitos anos atrás eu também tinha muita paixão pelos escritos de Brecht. E eu concordo que nada deve parecer natural. O problema é o contexto, né? Bom, vamos em frente e vamos ler aqui o editorial do jornal Brasil de Fato, da sua edição número 111. Então, o editorial diz o seguinte: o ano de 2019 tem sido marcado por trapalhadas diárias do governo Bolsonaro e também por tragédias que não podem ser chamadas de acidentes ou desastres naturais. Isso porque tiveram responsáveis por elas, empresas e governos. O desabamento da barragem de Brumadinho, que deixou 165 vítimas fatais até o momento e 160 desaparecidos, mostra a falta de medidas do governo de maior controle sobre os rumos da mineradora Vale. Mas a equipe econômica anunciou que o governo quer reprivatizar a empresa como se a empresa já não fosse privada e preocupada apenas com os lucros. Ao lado disso, a morte de 10 jogadores da base do Flamengo é o símbolo da falta de políticas públicas para os jovens. Neste contexto, a morte do jornalista Ricardo Boechat aumenta a sensação de que o país pouco a pouco definha, à medida em que perde sua capacidade econômica, sua democracia, seus direitos sociais, suas melhores vozes. O momento de crise é sensível para as pessoas, marca as conversas nas ruas e traz uma sensação de angústia para a maioria do povo brasileiro. Infelizmente, as medidas do governo Bolsonaro acentuam ainda mais a crise. Cabe à sociedade brasileira mobilizar-se por outro projeto de país em que predomine a democracia, os espaços públicos e os direitos do povo trabalhador. É urgente. Muito bem o editorial aqui, né? Então nós percebemos que, de fato, nada deve parecer natural. E nós vemos, assim, o melindre, né? A pessoa aqui tentando jogar com a desgraça. Primeiro, então, ele começa citando que não pode ser chamada de acidente e desastre natural. Mas quem foi que chamou de acidente ou desastre natural? Meu Deus, você faz um editorial, meu querido. O editorial, ele deveria ser feito por um jornalista que sabe ler. Quem é que está dizendo que isso foi um acidente ou um desastre natural, senão a Dilma, naquele seu fatídico decreto em que ela, quando aconteceu a tragédia de Mariana, e depois que ela recebeu uma grana
do povo da Vale para sua campanha eleitoral, aí ela correu e editou aquele decreto que a partir de então essas coisas seriam consideradas acidentes ou desastres naturais. Então, até agora, eu não vi ninguém dizendo que isso era um acidente ou desastre natural, a não ser o esquerdopata de plantão que vem relembrar o decreto da sua líder, né? Mas ele não dá nome aos bois. E por que não dá nome aos bois? Porque, é claro, se ele der nome aos bois, o rei estará nu. E qual o rei? O rei esquerdopatia, Foro de São Paulo, isso tudo que realmente domina a mente esquerdopata. Então ele diz que, de fato, o desabamento da barragem deixou mortos e desaparecidos. Na época ele dizia 165 vítimas fatais, mas na verdade já ultrapassa a casa das 300, porque os desaparecidos também são pessoas que estão lá, né? Então você veja, aí ele culpa o governo atual. Ele culpa o governo atual pelos rumos que essas coisas vêm tomando. O governo Bolsonaro por suas trapalhadas diárias e também por tragédias que não podem ser chamadas de acidentes ou desastres naturais. Mas ele culpa o governo natural depois de ainda 40 dias. Agora já está fazendo 50 dias que o governo tomou posse. Ele deveria ter sido, teria sido honesto se ele tivesse dito: a culpa é dos governos que vêm permitindo isso, inclusive de Dilma, que editou esse decreto dizendo que isso é um acidente ou um desastre natural, porque isso não é culpa do atual governo. O atual governo passa a ter culpa a partir do que aconteceu em Brumadinho, porque a partir daquilo ali ele viu que tem algo, e como esse algo pode ter em inúmeras outras situações. O que foi que o governo atual fez? Ele determinou as suas equipes ministeriais que vão e que façam as varreduras junto às barragens ainda existentes, de forma a levantar o grau de periculosidade de cada barragem dessa e qual a necessidade de urgência no atendimento às reformas de cada uma dessas barragens. Ou seja, o governo Bolsonaro tomou suas medidas de imediato e de pronto e foi em cima, inclusive prendendo já meliantes envolvidos nessa coisa. Coisa que, aliás, lembramos, né, senhor psicopata, autor desse editorial, lembramos que o governo anterior não foi contra o povo da Vale. Muito ao contrário, ainda editou esse decreto que lhes daria tranquilidade para tantas barragens quantas arrebentassem, porque todas seriam consideradas acidentes ou desastres naturais. Portanto, nem mesmo as famílias teriam direito a indenizações, né, porque eram desastres naturais. Né? Agora, como o governo Bolsonaro não é o governo esquerdopata vigente até o presente momento, então o que a Vale fez? A Vale se prontificou inclusive a indenizar as famílias, né? Coisa que achamos um absurdo, até porque não teria que indenizar ninguém, teria que ter cuidado de tudo para que isso não acontecesse. Mas, de qualquer forma, nós vemos. Outra coisa que eles estão falando sobre a morte dos jogadores da base do Flamengo, símbolo da falta de políticas públicas para os jovens. Muito bem, parabéns. Você tem uma visão que poderia até ser de longo alcance, se você não fosse tão ideologicamente doutrinado.
Por quê? Porque você ignora que o Flamengo tem aquela base, o Ninho do Urubu, há muito tempo, e foram inúmeras as vezes que o Flamengo burlou com as leis e não cumpriu as determinações legais. Num governo sério, como o governo do Bolsonaro, que já prendeu inclusive membros da direção da Vale, então, num governo sério, o Flamengo teria sido responsabilizado criminalmente. Não agora que os meninos morreram. Agora que os meninos morreram, temos que ver outras coisas. Mas lá atrás, quando ele burlava aquela lei que determinava que eles fizessem isto, aquilo ou aquilo outro. Aquele Ninho do Urubu, segundo consta, até por informações da própria mídia, né, que vem dizendo que o Ninho do Urubu não tinha o alvará porque ele se negava a cumprir determinadas metas que tinham que ser cumpridas para que ele pudesse obter aquele alvará. Então é claro que sim, você tem uma visão que poderia ser considerada uma visão boa. O único problema é que você está doutrinado ideologicamente de tal forma que tua visão é míope. Você quer jogar sobre um governo que tem 50 dias hoje de existência de fato, porque, embora tenha sido eleito em novembro, ele vai tomar posse em 1º de janeiro. A partir de 1º de janeiro é que ele poderá vir a ter, de fato, atividades. Até então, quem mandava no país era aquele que vocês elegeram junto com a Dilma, o Temer, que, aliás, depois vocês ficaram dizendo que era golpe, mas foram vocês que elegeram o golpista. Foram vocês que deram credibilidade a ele. Foram vocês que assinaram embaixo da candidatura do indivíduo. Né? Ah, mas não elegemos o vice. É verdade, ninguém elege vice, mas elege uma chapa. E nessa chapa tem o presidente e tem o vice. Eu não elegi nem Bolsonaro e nem Mourão e também não votei em ninguém, tá? Agora, de qualquer forma, eu tenho que entender que Bolsonaro, quando eleito, levou junto seu vice. E o vice é para assumir caso o presidente esteja impedido por qualquer motivo. Então não tem problema. Inclusive, recomendo, para evitar essas tragédias no meio das políticas trágicas, vão lá e derrubem o Bolsonaro. Vamos? Eu acho até legal que essa esquerda demente vá lá e derrube o Bolsonaro, que aí vocês vão ver o que é bom para tosse. Porque realmente aí quem vai assumir é um militar de fato e de direito, e vocês estão pensando que estão podendo brincar. Aí, além disso, vocês ainda querem jogar a morte de Ricardo Boechat sobre esse mesmo governo, dizendo que o país definha à medida que perde a capacidade econômica, democracia, direitos sociais e melhores vozes. Bom, a priori, devemos lembrar que helicópteros daquele porte não caem somente. Então, aquilo ali foi causado. Nós ainda vamos descobrir por quem, né, senhor editorial? Queria saber o nome de quem escreve aqui. Mas, de qualquer forma, né, queria saber exatamente por quem foi derrubado aquele helicóptero. Mas nós sabemos também que, além da derrubada do helicóptero, essa democracia... Bom, vamos falar primeiro da capacidade econômica. A capacidade econômica do Brasil, ela vem definhando faz muito tempo. E a prova disso é que vocês têm um presidente preso. O Lula, que está na cadeia, que era o presidente de vocês, ele está preso porque ele destruiu a capacidade econômica do Brasil. Foi ele quem, roubando a Petrobras, BNDES e desviando nossos dinheiros para construir coisas na Venezuela, na Bolívia,
na Nicarágua, em Cuba e na África e não sei mais aonde, dessa forma ele degringolou a nossa capacidade econômica. Ele degringolou a nossa capacidade econômica quando elevou as nossas grandes empresas a trabalhar sob propina, a trabalhar de forma desonesta, de forma inoperante, aí ele destruiu a nossa capacidade econômica. A democracia, bem, democracia qual que você quer falar? Aquela que vem oriunda de Cuba, de Venezuela, essa que estava na batuta de Dilma e de Lula? É dessa democracia que se quer falar? Se for dessa democracia que se quer falar, bem, não me resta fazer mais nada senão rir da tua cara. Os direitos sociais, quais direitos sociais? O direito da criança optar se ela quer ser menino ou menina? Quais direitos sociais você quer? O direito do craqueiro ganhar um dinheiro para poder comprar mais crack e destruir sua vida? Quais direitos você quer? O direito do vagabundo roubar a tua carteira, ir preso, chegando lá, vai para uma audiência de custódia e já sai por outra porta, livre, leve e solto, porque ele é um coitadinho vítima da sociedade? De que direito você está falando? Quais direitos sociais você cita? Por favor, fala, porque senão só me resta rir da tua cara de novo. E as melhores vozes? Bom, as melhores vozes, eu até diria que Boechat, de fato, teve uma voz boa. Não vou dizer melhor, não. Mas uma boa voz, sim. Gostei bastante de muitas coisas que ele fez. Odiei inúmeras outras, porque tenho todo o direito a isso. Eu não vejo nada de excelente no trabalho de um esquerdopata. Mas tudo bem, fazer o quê? Né? Ele teve seu momento de representação. E eu gostei de muitas coisas que ele fez, inclusive repliquei muitas coisas que ele fez, porque também sou jornalista. O momento de crise é sensível para as pessoas, né? Então, quer dizer, o momento de crise é sensível e as pessoas conversam com angústia, né? A maior parte do povo brasileiro, eu te digo que é verdade, a maior parte do povo brasileiro está angustiado, está entristecido, está marcado e está vivendo um momento de crise, sim. E qual é o momento de crise? O momento de crise de não poder ver esses delinquentes presos, porque sempre tem um urubu indicado pela esquerda que você defende, né? Quer seja pelo PSDB, quer seja pelo Sarney, quer seja pelo Lula, quer seja pela Dilma, um daqueles urubus do STF, Gilmar Mendes, Lewandowski, Dias Toffoli, Fux, aquele outro, Carmen Lúcia, Rosa Weber, Alexandre de Moraes, e, enfim, tantos outros, né? A todo instante vai preso o cara e eles correm soltar. Mas não se preocupe não, ainda ontem ou anteontem, eu acho que foi na terça-feira, não, na segunda-feira, bom, não lembro, foi agora, no início da semana, que foi preso lá aquele povo do PSDB, inclusive o Paulo Preto, com 100 milhões, né? É claro que o Gilmar Mendes deve estar doidinho de vontade de ir lá e soltar o Paulo Preto, porque ele soltou o Gedel, que tinha um apartamento com 50 milhões. Então agora o Paulo Preto com 100 milhões, ele deve estar se coçando para soltar. Ele já recebeu um aviso lá do Deltan que não se meta, porque aquilo não é da área dele, não é da autarquia dele, o coxo dele é outro, então ele que vai se alimentar no coxo dele, né? Mas é claro que o Gilmar Mendes, ele é supremo, então ele pode arvorar-se a esse direito. Então, de fato, é urgente que o Brasil retome sua
credibilidade, seu crescimento e que a gente veja predominar a democracia, os espaços públicos e o direito do povo trabalhador. Os espaços públicos que foram dominados por essa corja de vagabundo que você defende, né? Uma corja de vagabundo que quer entrar num supermercado e fazer de conta que está derramando sangue, e a guria se rola no sangue quase pelada, e ela quer mostrar o quê? As coxas torneadas, não vi direito, mas parece que elas têm. E aquele corpinho que já está um pouco fora de forma, mas é o que ela quer mostrar porque é o que ela tem, né? Então, quer dizer, os espaços públicos têm que ser retomados. Tem sim, mas tem que ser retomado pela família, pelo povo trabalhador, pelo povo ordeiro, por aquele povo que realmente quer uma sociedade justa, uma sociedade crescente, uma sociedade digna, uma sociedade honesta, uma sociedade trabalhadora, né? E os direitos do povo trabalhador? Sim, direitos do povo trabalhador, mas o direito principal do povo trabalhador, que é o de... O de ter um emprego, querido. Porque o teu governo deixou 14 milhões de desempregados mamando na teta. Hora da Bolsa Família, hora da Bolsa Reclusão, hora da Bolsa Crack, hora da Bolsa Prostituição, hora da Bolsa Artista, né? Aquela porcaria da Lei Rouanet, e por aí vai. Então, é urgente sim. Nós não podemos continuar tendo um país definhando. É urgente o Brasil definha. Grande abraço.